Bom pomeride a todos, tudo bem? Eu sou o Gabriel, dono do canal do Viedro, mas pode me chamar de Vieira, de Viedro, enfim. E eu queria fazer um pós-jogo de Brasil e Croácia, em geral também na data FIFA. Queria falar mais dos jogadores da seleção e queria fazer minhas projeções do Brasil na Copa do Mundo. Lembrando, se você gostar do meu canal, curte aí, se inscreve, comenta. Enfim, faz o que você achar necessário. Mas se você vai apoiar de verdade o canal, você vai dar sugestões do que pode ser falado. Você pode me dar sugestões de séries para o canal, vai ter algumas séries que vão começar aí. Eu pretendo muito fazer. E é isso, vamos que vamos. Vou continuar com os pós-jogos, vai ter pós-jogo do Liverpool. E perdão esse atraso no pós-jogo, eu tive alguns compromissos e não consegui fazer ontem. Tô fazendo agora quinta-feira. Perfeito? Mas teve pós-jogo que tudo deu certo. Enfim. Vamos falar a escalação do Brasil primeiro? O Brasil foi praticamente com o time reserva perante os últimos jogos. Foi Bento no gol, era o Ederson na última partida. Ibanez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos continuou, Léo Pereira continuou, Marquinhos entrou no lugar do Bremer, Ibanez entrou também. Ibanez não jogou o primeiro jogo, quem jogou foi... Enfim, não jogou. Meio de campo, Casemiro, Danilo, Matheus Cunha jogando mais como meio armador, o Danilo também como meio armador, com um segundo volante, como preferir. Ele ficou alternando, né, durante o jogo, mas enfim. Luiz Henrique, João Pedro, Vinícius Júnior. O ataque praticamente o mesmo. O Rafinha não jogou, o Rafinha sentiu uma lesão no jogo contra a França. E o Wesley, que se lesionou, e o Ibanez entrou improvisado na lateral direita. Ele é zagueiro de ofício, né? E vamos falar um pouco do jogo? O Brasil, nos primeiros minutos, o Brasil não foi tão agressivo. Pelo contrário, eu acho que foi um jogo bem fraco do Brasil. No geral, o jogo do Brasil não foi bom, pra falar a verdade. Ah, mas o Brasil ganhou. Vou chegar lá. Tem um prodígio que decidiu o jogo. Mas, enfim. O Brasil não fez um bom jogo, o Brasil não começou bem, a Croácia começou com posse de bola. O Brasil entrou para ser mais reativo, porque sabia que a Croácia era uma equipe chata, uma equipe que podia muito bem, sabia o que fazer com a bola. Mas durante o jogo não se mostrou tanto isso. A Croácia teve a bola, tocou, mas não conseguiu ter tantas criações. O Brasil, ele aproveitou muito dessa posse de bola para a Croácia para abrir contra-ataque. Como a Croácia é um time mais velho, é um time mais envelhecido, o meio campo da Croácia foi um meio campo mais velho, né, com Kramaric e com Modric. A Croácia tentou fazer alguma coisa. A Croácia tentou tocar mais a bola e fazer gols mais na base do tic-tac, mas enfim. E o Brasil tinha pontas para atacar, tinha o Luiz Henrique, tinha o Vinícius Júnior, que fizeram boas partidas. O Brasil tentou, fez algumas finalizações, o Luiz Henrique tentava tudo que fazia, acertava tudo, driblava, pra mim não foi o Danilo, pra mim foi o melhor do jogo, enquanto eu estava. O João Pedro tentava, mas ao mesmo tempo fazia um 9, fazia um 10, enfim. Matheus Cunha tentou muita coisa, mas não conseguiu acertar tanto, fez um bom jogo, o passe do gol foi dele. E o Vinícius Júnior finalmente conseguiu fazer uma boa atuação, uma atuação mais sólida. Aí vem a pergunta, ô Vini, você escolhe os jogos que você quer jogar? Ou você joga realmente os jogos que do nada atraem interesse? Porque se você escolher os jogos pra jogar, por favor, pelo menos escolhe os jogos de mata-mata da Copa do Mundo, por favor. Tá? Brincadeira. Mas o Vinícius Júnior mostrou serviço, conseguiu fazer um bom jogo. Claro que a defesa da Croácia é uma defesa hoje bem mais vazada do que 2022, uma defesa bem pior que 2022. Mas ainda assim, o Vini Júnior conseguiu fazer uma boa partida. Conseguiu fazer uma partida ok. Não foi uma boa partida, foi uma partida ok. Tá? E o Brasil explorando contra-ataques. Teve um chute da Croácia, o Bento fez uma defesaça. Vou falar do Bento também. E no contra-ataque dessa defesaça, escanteio pra Croácia. O Matheus Cunha dá uma bola enfiadaça pro Vinícius Júnior dribla 2, passa pro Danilo de chapa, faz 1-0 pro Brasil. O que a gente pode tirar de conclusão desse gol? Primeiro, o Danilo sim pode estar correndo risco, pode estar correndo uma chance enorme de ir para a Copa do Mundo. Não sei se ele vai ser titular no lugar do Bruno Guimarães, mas Bruno Guimarães abre bem o olho, que o Danilo tá bem atrás de você. E o Danilo ele pode jogar de segundo volante, pode jogar de primeiro volante, pode jogar de 10. Ele jogou de 10 hoje. Jogou de 10 junto com o Matheus Cunha. Fez um Casemiro, Danilo e Matheus Cunha jogando de 10, duas camisas 10, duas criações. Aí botou o João Pedro pra jogar de 9. Um 10 jogar de 9, 9 jogar de 10, enfim. Mas ele é um camisa 9. E o Brasil explorou bastante isso, explorou bastante contra-ataques e fez o gol.
Pontos positivos. Bom, o Vinícius Júnior tem que fazer muitas vezes essa jogada, tem que ir pra cima mesmo, não pode ter medo de errar, um dos melhores jogadores do mundo. O Danilo, que chapada que ele entregou, o Danilo tá cada vez mais perto de ir pra Copa do Mundo, o Ancelotti achou reserva do Bruno Guimarães. Isso dificultou um pouco a chance do Paquetá ir pra Copa, né? O Paquetá que durante o ciclo foi muito usado, agora ele tem uma concorrência enorme com o Danilo. E o Matheus Cunha, que deu passe pro gol, passe espetacular, só fez isso também, mas não fez nada demais no jogo. O jogo acaba 1-0 e vamos pro segundo tempo. O que nós tem que falar pro segundo tempo até o gol da Croácia? Até as alterações. Não teve nada no segundo tempo. Nada. Foi um jogo horrível. De verdade, foi um jogo muito ruim de assistir. Aí o Brasil fez alterações. O Brasil precisou fazer mudanças. Tirou o Luiz Henrique, tirou o Douglas Santos, tirou o Matheus Cunha, tirou o João Pedro, tirou o Vinícius Júnior. E fez certo de fazer essas alterações. Ele colocou o Danilo no lugar de Banhês, colocou o Fabinho no lugar do Casemiro, botou o Igor Thiago no lugar do João Pedro, botou o Gabriel Martinelli no lugar do Vinícius Júnior, botou o Kaique do Cruzeiro no lugar do Douglas Santos, botou o Andrei Santos no lugar do Danilo, botou o Henrique no lugar do Luiz Henrique e botou o Ryan no lugar do Matheus Cunha. Ufa! Podia fazer mais alterações nesse jogo, né? Mas, enfim. O Danilo agora foi confirmado na Copa do Mundo, de acordo com o Ancelotti. Eu discordo, tá? Vou falar minha opinião agora. Eu discordo, tá? Porque o Danilo não é titular nem no Flamengo. Ele não faz lateral. Hoje, atualmente, ele não faz lateral. Ele pede pra jogar como zagueiro. E não faz sentido ele ser convocado. A gente tem que criticar mesmo o Ancelotti. Ah, mas ele é o pam. Não, a gente tem que criticar, cara. Porque não é possível que o Danilo vai ter que ser titular, vai jogar uma Copa do Mundo. É a mesma coisa do Daniel Alves ser convocado. Não faz sentido. Ele vai ser um jogador pra fazer panela. Vai ser um jogador pra fazer vestiário. Não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de jogador pra decidir. O Brasil tem um lateral direito. O problema é que não sabe usar os laterais direitos. O Danilo não deve ser um lateral direito. Mas o Ancelotti é o dono da seleção, ele faz o que ele quiser, né? Se ele fosse brasileiro, ele estaria sendo muito criticado até hoje. Mas enfim, né? Eu discordo bastante disso. Fabinho entrou no lugar do Casemiro. O Danilo também não fez um bom jogo assim, não. Não fez um bom jogo. O Fabinho sim fez um bom jogo, conseguiu... Não, tá ok, vai. Foi um jogo ok. Conseguiu defender bastante bolas da Croácia. A Croácia tentou fazer a mesma coisa do primeiro tempo. Tentou atacar. E o Fabinho entrou no lugar do Casemiro. O Casemiro que pediu pro Fabinho ser o substituto imediato. Acabou dando certo, né? Boa alteração. Parabéns pro Fabinho. Jogou super bem. E eu acho que ele tá um passo na Copa. Porque o Casemiro indicou. O Casemiro é o segundo capitão da seleção brasileira, junto com o Marquinhos. E ele decide o que ele quiser, né? Ele é o rei da seleção. Igor Thiago no lugar de João Pedro. Igor Thiago jogou bem, fez uma boa partida. Fez o gol da partida. Fez uma boa partida também. Gabriel Martinelli, esse jogou muito bem. O Vinícius Júnior fez um jogo ok, o Martinelli fez um jogo ótimo. Tentou, foi pra cima, invadiu, fez gol, deu passe, foi criar. Muita gente não falando da convocação do Martinelli, mas o Martinelli tem que ser convocado sim. Se o Vinícius Júnior estiver numa má fase, tiver que colocar o Martinelli, coloca o Martinelli. O Martinelli o moleque é liso. Kaique no lugar do Douglas Santos, esse eu gostei. Tá, claro que não foi um jogo espetacular dele, mas pra mim ele é melhor que o Douglas Santos. E o Douglas Santos também já tá na Copa, infelizmente. Não gosto do Douglas Santos, confesso. Mas ele fazer o quê? Ele tá na Copa, né? Se o Alexandre não estiver na vaga, ou vai ser o Kaique, ou vai ser o Douglas Santos, ou vai ser o Douglas Santos. Andrei Santos no lugar do Danilo. Não teve tanta mudança assim, não curti tanta mudança, mas tá bom. Foi pra teste. Endrick no lugar do Luiz Henrique. Boa. Muito boa alteração. E o Ryan no lugar do Matheus Cunha. O Ryan fez uma fumaça. Vou falar do Endrick já. O Ryan fez uma fumaça, tentou atacar o Brasil, fez o que ele podia. E pena que o Ryan não vai ser pra essa Copa. O Ryan fez um bom jogo, conseguiu demonstrar, foi pra cima. Foi um cara agressivo. Mas o Ryan não vai pra essa Copa, infelizmente. Porque acho que é por muitas opções que o Brasil tem na vaga. O Brasil já praticamente preencheu todas. Só falta ver se o Neymar vai pra Copa ou não. Mas o Brasil preencheu todas as lacunas que precisavam. E o Ryan provavelmente vai ser pro próximo ciclo. O Ancelotti provavelmente vai renovar até 2030. E vai ser pro próximo ciclo de Copa do Mundo. Isso é bom pro Brasil. Não só para um ciclo de Copa do Mundo, mas um ciclo de Olimpíadas também. Porque ele tem uma idade muito baixa. 19 anos é muito baixo. Ele pode sim fazer uma Olimpíada. Ele tem 19, 20, 21. Vai fazer 21, 22 anos. Ele pode ir para as Olimpíadas. Enfim.
E a Croácia empata o jogo, né? Uma vacilada, um cruzamento na área completamente livre, leve e solto pro Maier. A defesa tá batendo cabeça, o Marquinhos e o Bremer batendo cabeça. E foi gol da Croácia. O Lovro Maier joga muito, tá? Muito, muito. Se você quer contratar o Lovro Maier pro modo carreira, você contrate ele. Ah, mas ele tem uma idade avançada. Contrata. Pra primeira, segunda temporada, você pode contratar o Maier, que o Maier é um excelente jogador, tá? Eu contratei ele pro meu modo carreira, ele é muito bom. E o Maier empatou. O Bento falhou no gol, tá? E por mais que ele falhou, ele está na Copa, na minha opinião. Ele está. Eu queria? Não. Pra mim o Hugo Souza é a melhor opção. Pra mim o Brazão é uma boa opção. Pra mim o Fábio é uma boa opção. Mas ele não está. O Bento estará na Copa. Enfim. Depois, logo na saída de bola, o Brasil foi pro ataque. E o Endrick entrou no jogo, fez uma jogadaça, sofreu um pênalti. Falam que foi muito bigué, mas foi pênalti, gente. Não tem o que falar. O cara realmente fez uma falta bem desnecessária ali. Mas o Endrick também foi mais esperto, pegou a bola, roubou, foi pra cima e sofreu a falta. Como a gente falou, o Endrick tinha que bater. O Endrick, depois da jogada do gol, do pênalti, já tá na Copa, gente. Só se o Ancelotti deu uma louca e falar, você não vai pra Copa. Mas pra mim o Endrick já está na Copa. O Endrick pode... A pressão da ESPN tá falando que o Endrick não está na Copa ainda. Mas eu acho que ele está, não tem o que fazer. Por que ele não estaria? Dá a pergunta, por que ele não estaria depois desse jogo que ele fez contra a Croácia? Ele entregou pro Igor Thiago, bateu o pênalti. O Igor Thiago bateu muito bem, um dos maiores batedores de pênalti da Premier League. Foi lá, bateu muito bem o pênalti, fez 2-1 Brasil. Muito bem. E o Igor Thiago bateu muito bem o pênalti. Tinha que bater? Tinha. Eu não acho desnecessário não o Igor Thiago bater pênalti. Tem que testar os jogadores. Qual é o próximo amistoso que o Brasil vai ter para testar jogador? Não tem. A próxima convocação é a convocação para a Copa. Vai ter amistoso contra o Egito e contra o Panamá? Vai, eu sei que vai. Mas são preparatórios para a Copa. Vai ser com jogadores convocados. Não vai ser para fazer outras coisas. Não vai ser para testar jogador. Não vai. Só se o Ancelotti colocar os reservas para jogar, para dar uma rodagem, enfim. Mas eu duvido muito que ele faça isso. E chegou o terceiro gol, um contra-ataque, a Croácia toda lá na frente. Bola pro Martinelli, Martinelli fintou, fez o gol. O goleiro aceitou, Livakovic. Mas Brasil termina, Brasil 3, Croácia 1. E eu vou falar meus palpites pra Copa. Quem eu acho que já está na Copa? Alisson, Ederson, Bento. O Brasil terminou 3-1, né, com esse jogo. E vou falar com a convocação, né. Alisson, Ederson e Bento já estão na Copa, na minha opinião. Danilo, Wesley, sim, o Wesley pra mim já está na Copa. Douglas Santos e Alexandro. E o Militão pode ser essa quinta opção aí. Depende muito como o Militão estará até a Copa. Se ele estiver fisicamente bem, ele está na Copa. Se ele não estiver, ele não está na Copa. E o Ancelotti gosta muito do Militão, usou muito ele no Real Madrid. Ou seja, é meio impossível ele não estar na Copa. Os zagueiros vai ser Marquinhos. Eu acho que o Bremer também está na Copa. Léo Pereira, Gabriel Magalhães, os 4. Pode ser que ele coloque uma surpresa? Pode, mas pra mim os 4 já estão na Copa. Meio campistas. Casemiro já está na Copa, Fabinho já está na... Por mais dos amistosos, o Fabinho pra mim já está na Copa. O Casemiro recomendou e o Mr. Ancelotti não vai recusar, lógico. Eu acho que tinha outros volantes melhores, mas tá bom, o Fabinho vai pra Copa. Danilo carimbou passaporte. Matheus Cunha carimbou passaporte também. Agora os atacantes. Vai ser Martinelli, Vinícius Júnior, Rafinha, Luiz Henrique também tá na Copa, João Pedro, Endrick, eu acho que o Endrick já está na Copa também. Endrick e Igor Thiago, pra mim todos eles estão na Copa. O Neymar, incógnita. O Neymar tem que fazer muito gol, o Neymar tem que jogar muito nesses 14 jogos pra Copa, senão ele não vai. Você acha que o Ancelotti tá ligando se o Neymar for pra Copa ou não vai? Você acha mesmo? Agradecemos muito a Neymar, Neymar é incrível, maravilhoso, deu um título limpo pra gente, deu uma Copa das Confederações incrível. Mas o Ancelotti tem que decidir. Se ele decidir que ele não vai pra Copa, ele não vai pra Copa. Enfim, o Brasil não fez um bom jogo contra a Croácia. Temos que criticar sim a atuação do Ancelotti contra a Croácia. Não é porque ele é um treinador estrangeiro que não temos que falar sobre isso. O Brasil não tá fazendo bons amistosos, o Brasil não fez um bom jogo contra a França, não fez um bom jogo contra a Tunísia, não fez um bom jogo contra o Japão. Contra o Japão fez um bom jogo, mas perdeu, né? Não fez um bom jogo contra a Bolívia. O Brasil não fez um bom jogo contra o Equador na estreia do Ancelotti. O Brasil não tá fazendo bons jogos com o Ancelotti. Tem a Copa agora, vamos ver o que vai acontecer. A Copa do Mundo vira a chavinha, começa a Copa do Mundo. Mas o ciclo do Ancelotti não é bom. Ah, mas ele pegou uma bagunça. Concordo, ele pegou uma bagunça. Mas o Dorival também pegou uma bagunça. E todo mundo crucificou o Dorival por causa de um 4-1 contra a Argentina.
Se o Brasil chegar na Copa, não duvido que o Brasil tome 5, 6 da Argentina. Mas, enfim, quero saber a sua opinião. Comenta aí embaixo o que você acha da seleção. Comenta ideias de vídeo que eu vou fazer. Eu tô com os projetos muito legais para os vídeos. E é isso. Vai vir nova série no canal que eu tô planejando. O Brasil, espero muito que faça uma boa Copa do Mundo, faça bons amistosos. E eu vou comentar os amistosos do Brasil, vou comentar cada jogo do Brasil na Copa. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. É isso. Curte, comente e se inscreve.